Gente, explicando então um pouquinho sobre essa nossa vinda a Londres para passar o Réveillon. Era um sonho antigo, principalmente do meu marido. Nós dois já tivemos uma experiência de morar aqui em Londres em épocas diferentes de nossa vida. O Jeff morou por mais tempo aqui. Depois disso, nós tivemos a oportunidade de visitar outras vezes juntos a cidade, mas o Réveillon sempre foi um sonho que foi sendo deixado para trás. E esse ano, então, a gente resolveu programar para vir. O que acontece? Não é uma viagem, não é um tipo de turismo que tu faz assim, vamos lá e vamos passar o Réveillon em Londres. Não, se vocês querem, se a ideia é ver a queima dos fogos, participar da queima dos fogos, tá? Porque para vocês terem uma ideia, assim, nós em setembro, mas é uma informação bem importante, em setembro nós nos cadastramos num site da Prefeitura de Londres para fazer a escolha do local aonde a gente gostaria de assistir os fogos, tá? Então é pago uma taxa de 15 pounds, isso nós pagamos agora, é de 15 pounds, apenas é uma taxa, tá? Não é nada nem um pouco caro, é uma taxa para gente poder participar daquele evento. E a cidade, ela é dividida em 6 zonas, todas elas nas proximidades do Tamisa. A queima dos fogos é feita da London Eye, tá? E nós, olhando o mapa e vendo essas zonas, consideramos que a zona azul era a que mais nos interessava para assistir, porque ela fica bem de frente para London Eye, como vocês podem ver ali no nosso vídeo das queimas dos fogos, e de lado pro Big Ben. Então a gente tinha a visão das duas coisas, dois pontos importantes que eram importantes pra gente, principalmente da London Eye, que era onde era realmente a queima, tá? Mas assim, ó, a gente faz esse cadastro, daí a gente recebe, isso foi em setembro, em outubro nós recebemos um e-mail da Prefeitura de Londres dizendo que no dia seguinte ia abrir a inscrição para a gente escolher a zona. Então, a zona azul, por exemplo, que nós escolhemos, ela tinha 2 entradas, a entrada 1 e a entrada 2. A entrada 1 esgotou em menos de 15 minutos, a entrada 2 talvez em 20. Então, quer dizer, você tem que estar muito ligado de quando abre as inscrições e fazer a inscrição, foi na madrugada, que a gente teve que fazer na madrugada, no Brasil, no caso. E a gente conseguiu, então, fazer onde a gente queria, que era na zona azul, na linha 2 da zona azul. Bom, entendendo então um pouquinho do perfil do viajante para curtir esse momento, né, de ver a queima de fogos em Londres. Eu sou uma pessoa que gosto de lugares com bastante gente. Eu amo, um dos meus programas preferidos são shows, ir a shows. Gosto de ir na pista do show, não precisa necessariamente ser VIP ou não, eu gosto de ir na pista, o Jeff também. A gente gosta de estádio de futebol, a gente não se importa com essa função de ter que ir cedo para uma fila, de ficar 2 horas de pé numa fila, ou de ficar 3 horas ali numa multidão sem poder sentar, tá? Então, assim, isso é importante ter uma ideia desse perfil para encarar e gostar e curtir esse tipo de programa, tá? Bom, esse é o nosso perfil. Na noite do Réveillon, o que a gente fez? A gente sabia que não podia levar mochilas, a gente sabia que poderia levar uma sacola com a sua alimentação e a sua bebida, desde que não tivesse vidro. Então, o que a gente fez? A gente passou num mercadinho próximo do nosso hotel antes e comprou espumante, vinho, vinho frisante em lata, tá? Nós compramos uma quantia assim que eles permitem, assim, não é levar aquele monte de coisa, é levar para o seu consumo próprio, tá? Nós então estávamos, eu, meu marido, minha filha e o meu genro, cada um levou o que achava que ia consumir. A alimentação, nós tínhamos passado o dia na Harrods e daí eu tenho um hábito de comer uvas no Réveillon. Então lá na Harrods a gente conseguiu umas uvas maravilhosas, então levamos um saquinho com uva. Que mais? E a gente acabou comprando Pringles, porque não sabia também quanto tempo a gente ia ficar naquela função, tá? Então compramos batata frita. Então assim,
essa foi a nossa virada, essa foi a nossa ceia. Então tem que estar disposta, tem que estar tranquilo de ter esse tipo de experiência, esse tipo de situação, tá? E nós estávamos muito felizes, era isso mesmo era isso que a gente queria, era isso que a gente esperava. Bom, gente, em termos de organização da festa, antes da festa, da inscrição junto ao site, dos e-mails que nos mandaram, das atualizações sobre tudo que a gente deveria fazer, a preocupação em nos passar os mapas, as direções, tudo foi assim maravilhoso, não tem o que dizer. Eles estavam o tempo todo nos atualizando sobre isso, tá? O que a gente considerou que não foi bem organizado? No momento que nós fomos para lá, nós tínhamos cada um, né, uma sacolinha e tal, não muito pesada, porque a gente sabia que não era permitido mochilas e tal. Levamos a nossa, que nós iríamos consumir, não podia levar vidro, né? Só que assim, ó, ali as direções eram confusas, tá? Nós pedimos informações, os policiais estavam lá para nos proteger e eles fazem um serviço extremo, assim, maravilhoso, tá? Só que a função deles era proteção, não era informação. Então, quando a gente precisava de alguma informação para saber aonde que era a nossa entrada, onde era a nossa zona, a nossa fila, eles não sabiam informar muito bem. E isso a gente sentiu assim, de uma forma geral, assim, todo mundo estava descontente nesse sentido. Deu aquele tumulto, sabe aquele tumulto de entrada de estádio, que forma aquele monte de gente querendo ir para uma região só, vai afunilando, porque eles têm que fazer a revista, eles têm que fazer checagem do ingresso, tudo naquela... por mais que fossem várias entradas, tá? Deu esse tipo de confusão, assim, de aperto, assim. Nós ficamos uma meia hora, pelo menos, ali de pé, até conseguir entrar na nossa zona, que daí é toda a Zona Azul, que era toda uma fila ao redor do Tâmisa, uma zona grande, tá? Então, esse tipo de tumulto não teve nada, assim, de se sentir seguro, de ter medo, não. Mas é aquele período assim, que tu fica de pé, que fica aquele empurra-empurra e aquela insegurança de saber se tu está no lugar certo ou não, tá? Mas assim, as pessoas, todo mundo muito bem educada, tava todo mundo feliz e tal, só que realmente eles pecaram no sentido de não ter muita informação dos profissionais que estavam envolvidos com o negócio, não saberem nos informar muito bem. A mesma coisa, depois, bom, lá assim, ó, é música, é dança até chegar ao momento da queima, né? Tu tem até as 10 horas para entrar, tá? Desculpa, até as 10h30 para entrar. E daí das 10h30 à meia-noite tu fica ali naquela parte, entre 8 e 10h30, quando abre e quando fecha, tá? Entrou, daí fica quando no momento que tu entrou lá dentro, que tá naquela faixa, que no nosso caso é da faixa azul, é dança, é todo mundo brincando, é uma delícia, assim, uma coisa mais de show, só que é bastante gente, tá? Dá pra ver no nosso vídeo, assim, que é bastante gente, nas vão conseguir visualizar direitinho isso aí. Se der pra você ficar na mesma zona, ficar no hotel, na mesma zona aonde você escolheu passar o Réveillon, melhor. Nós não conseguimos, por quê? Primeiro a gente teve que fazer a reserva do hotel, depois a gente fez a reserva do espetáculo, né? Que entrou a compra da zona. A gente não sabia ainda bem qual zona que a gente ia conseguir, porque ela esgota muito rápido. A gente sabia qual a zona a gente queria, que graças a Deus foi a zona que a gente conseguiu. Mas não sabia se a gente ia realmente conseguir lá. Quando nós fizemos a reserva do hotel, já não tinha nas proximidades da zona que a gente ia assistir os fogos. Então, obrigatoriamente, a gente tinha que atravessar a ponte. E aí que eu acho que foi que deu o problema para a Luísa e para o Arthur. Para nós não deu, deixamos para mais tarde, foi super tranquilo. Mas para eles deu. Então eu não posso dizer que foi tudo ótimo, tranquilo, apenas na nossa experiência, né? Porque a experiência deles foi maravilhosa, eles adoraram, só que teve esses pequenos percalços, tá? Diferente, sinceramente, eu acho que eu não faria nada. Mas é importante saber que o perfil é de quem não se importa com tumulto, de quem não se importa de não ter aquela ceia de Réveillon,
que vai ser uma experiência diferente, com certeza, marcante, que nós jamais vamos esquecer. E tomara que a gente faça de novo.